Eu sou José Mário, diretor da SRD, e mais uma vez eu estou aqui compartilhando com vocês um pouco do que eu vi por aí, enquanto consultor, quanto coach, e algumas experiências da nossa própria equipe de profissionais da SRD. Nesse vídeo, eu vou me focar um pouco mais na competência foco, tá? Relacionado aos objetivos e propósitos. No vídeo anterior eu dei uma visão geral dos 5 pontos, tá aí no nosso Facebook, no nosso YouTube. E em cada semana eu vou falar um desses pontos aqui para vocês. Ao falar de foco hoje, eu gostaria de destacar que o foco é o elemento central, ou o primeiro passo para que uma liderança ocorra com alta performance. Por quê? Porque ele é a base para a gestão do tempo, para a minha capacidade de me relacionar, e 3 elementos eu associo à questão do foco. A primeira dela é a questão que o foco ele é a base dele é que eu tenho um propósito muito claro. Até porque quando eu não tenho nenhum propósito, eu corro o risco de atirar para qualquer lado. Né? E tem aquela célebre história da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta ao coelho se está perto da saída, ele pergunta para onde que ela quer sair, para onde que ela quer ir. E ela responde, eu não sei. Então ele fala, então está perto. Porque qualquer caminho que ela fosse, ela sairia. E eu repito aquele velho ditado, que para quem não sabe para onde vai, qualquer mato é caminho. Então o propósito é muito claro e destaco 2 pontos-chave no propósito. Primeiro, ele tem que ser inspirador. E o fato dele ser inspirador é que nos dá a capacidade de lidar com as dificuldades que nós encontramos ao longo do caminho. Ele precisa realmente fazer valer na nossa vida. Como, por exemplo, ele está muito associado a alguns valores que nós temos, como, por exemplo, eu quero dar à minha família paz ou um futuro tranquilo, ou eu quero ser um grande realizador, ou um grande empresário que tem a capacidade de montar negócios e fazer o país crescer economicamente. Então, algo que seja realmente grande, inspirador, e habitualmente ele é de longo prazo. Ele não é algo tão específico, pontual, ele é algo que pensa na frente, tá? E que me impulsiona a buscar esse propósito. Além desse ponto, um outro ponto-chave é que esse propósito ele precisa ser dividido e dar composto em objetivos. E eu sugiro sempre que aquele propósito de longo prazo ele seja dividido em objetivos de médio e de curto prazo. O que aqui na prática eu quero falar com isso? Eu preciso quebrar em etapas. Então, se eu digo que eu quero ser um empresário, um grande realizador nesse caminho, eu posso botar, por exemplo, que no médio prazo eu quero ter 5 empresas de ramos X, Y, Z, tá? Em 2 ou 3 cidades distintas. E no curto prazo eu posso dizer que eu quero ter minha segunda empresa daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. Eu gosto de deixar bem claro que a questão de médio, curto e longo prazo, me perguntam muito, o que é médio e o que é curto prazo? Eu costumo falar que depende da sua competência em planejar. Se você já tem experiência, você pode botar horizontes maiores. Mas se está começando por agora, eu sempre recomendo que você coloque aí períodos menores, como por exemplo, o curto prazo até 1 ano, o médio prazo que ele não passe de 3 a 5 anos, e o propósito de longo prazo ele pode sair de 5, de repente 10 até 20 anos, eu já vi processos funcionarem dessa maneira. Mas um elemento chave que me ajuda do ponto de vista de objetivos é a regra SMART. Essa regra SMART são 5 palavras que me auxiliam a checar o quanto o meu objetivo está bem definido. Então se eu digo, olha, eu quero montar minha segunda empresa daqui a 1 ano, e essa empresa é uma empresa do ramo de, por exemplo, cosméticos, eu estou sendo específico, o S de specific em inglês. Então, eu sendo específico, eu consigo claramente entender o que eu quero, quanto tempo eu quero. Ele precisa ser mensurável, então eu tenho que ter a capacidade de medir aquele propósito que eu coloquei, aquele objetivo que eu coloquei. Ele serve não só para o curto, para o médio prazo. O A é de alcançável. Eu preciso ter a clareza e o sentimento de que é possível chegar a esse propósito. Tá? Eu não posso colocar um objetivo muito alto que eu não tenho a convicção de que eu vou alcançar, mesmo que eu tenha que fazer muito esforço, porque aí eu vou me desestimular, não vou correr atrás dele. E também não posso botar algo muito simples, porque senão eu também não vou me estimular. O objetivo precisa estimular, precisa ser desafiador. O R é que seja relevante. Um ponto-chave para qualquer propósito, para qualquer objetivo e que vai me dar foco é que aquilo tenha importância para mim. Porque se é uma coisa que não é importante, que não vai me movimentar, uma hora eu vou cansar e eu não vou querer fazer, né, seguir adiante. E o T é de tempo, eu preciso ter um prazo. Eu não posso botar assim, quando der. Eu estabeleço no meu objetivo claramente um prazo
para que eu possa saber quanta energia eu vou gastar para alcançar aquele objetivo naquele prazo. Então, para que eu tenha um objetivo claro, eu preciso seguir a regra SMART. E para finalizar, eu preciso, além de ter um propósito bem definido, algo de longo prazo, decompor os objetivos e checar a regra SMART, eu preciso criar monitoramentos, medições e acompanhamentos para aquelas etapas de sucesso. Então, se eu defino que daqui a 2 anos eu vou ter uma empresa, daqui a uma nova empresa do ramo de cosméticos, eu preciso traçar objetivos, inclusive mensais, para que eu perceba o quanto eu estou me aproximando ou não do meu propósito, do meu objetivo naquele caminhar. E só com isso, quando eu consigo medir, fazer um acompanhamento adequado, fazendo as correções adequadas, ajustando, por exemplo, as minhas ações, eu me mantenho no foco, num propósito. Né? O Steve Jobs, ele tem uma frase que é muito interessante quando eu falo do foco, que é ter foco não é dizer sim àquelas coisas que eu escolhi, mas é ter a capacidade de dizer não naquelas coisas que estão fora do meu foco. Então, se eu consigo ter um propósito claro, se eu preciso ter objetivos bem definidos e também consigo monitorar as etapas do sucesso, decompondo mês a mês, sabendo onde eu quero chegar, me dá muito a capacidade de saber avaliar se o que está vindo para mim de oportunidade eu devo dizer sim, que é meu foco, ou dizer não, que está fora do meu foco. Desejo a vocês uma semana e um período de muito foco, tá? No próxima semana eu vou explorar aqui um pouco mais o elemento de gestão do tempo, que ela depende sim de ter uma clareza no meu foco. E acesse o nosso site www.s de solução, R de resultado, D de desempenho, consultoria.com.br, como você vai ler aqui embaixo no nosso Facebook. Ou ainda no nosso Facebook, SRD Consultoria. Um grande abraço a todos.